Gente, hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês, uma palavra que eu compartilhei lá na nossa rede de jovens, no Imersão, e eu creio que é apropriado conversar com vocês nessa noite sobre isso também, né? Eu quero falar sobre notícias falsas, ou como você já deve ter escutado, fake news. Próximo slide, querido. Aqui cortou. Próximo, tem outro. Próximo, mais um. Tá cortando um pouquinho, não tem problema. Mas fake news é aquele negócio que as pessoas compartilham sem saber se é verdade ou não, e depois você vai ver que é uma tremenda mentira. Certamente já aconteceu com você o seguinte, tipo, compartilhei uma coisa, mas depois fui ficar sabendo que era mentira. Eu lembro na época do Chaves, vocês lembram do Chaves? Que ele tava pra morrer, né? O personagem lá, eu acho que é Roberto Bolanhos, alguma coisa assim. Ele tava pra morrer e já tinham dado assim umas 5 mortes pra ele. O cara tava vivo ainda e já tinham dado umas 5 mortes pra ele. E eu lembro que eu cheguei até compartilhar uma das mortes que era falsa. Você já deve ter feito isso também, de ter compartilhado uma notícia que não é verdadeira. Porque acontece. E o que é fake news? O que é fake news? Eu não preciso de nenhum professor de inglês para saber que fake news é uma notícia falsa. É algo que a gente compartilha sem saber o que é. E isso essa palavra fake news, ela ficou muito famosa na época de eleição, principalmente ano passado, né? Que um candidato levantava notícias falsas sobre outro candidato, para dessa forma denegrir a imagem dele e levantar a do outro. E essa palavra ficou muito famosa. Só que fake news não está só na esfera política. Fake news, notícias falsas estão em todos os lugares. Na saúde. Cara, como tem se levantado notícias falsas nesse tempo de coronavírus? Né? Uma pessoa diz, se você usar isso, você vai estar sendo curado do coronavírus. Se você não usar isso, você vai estar vai ser mais atingido pelo coronavírus. E muitas notícias falsas têm se levantado até nesse tempo na saúde. Na economia, direto, são levantadas notícias falsas. Em assuntos sociais, do nosso dia a dia, são levantadas notícias falsas. Até no esporte, no nosso futebolzinho. De vez em quando aparece alguma notícia falsa. Sei lá, o Messi vai jogar no Corinthians, né? Acho que é bem difícil, mas enfim. Só se for igual o Ronaldo, no fim da carreira, né? Enfim. E a gente tem que entender que fake news não é só no jornal. Fake news não é só na internet. Notícias falsas existem em outros lugares. E existe um lugar que é levantada fake news, que a gente não dá muita importância, mas que a gente deveria dar muita importância. Sabe onde que é? Aqui, ó. Existem notícias falsas. Próximo slide, querido. Próximo. Mais próximo. Mais próximo. Mais um, meu Deus. Meu Deus, mais um. Aí, ó. Existem fake news sobre você, dentro de você. Existem notícias falsas sobre você, dentro de você. Nós somos bombardeados todos os dias por notícias falsas dentro de nós, sobre nós mesmos. Isso acontece, próximo slide, querido. Isso acontece porque basicamente nós temos 3 inimigos. Nós, como cristãos, temos 3 inimigos. Primeiro, o mundo. O mundo, segundo 1 João 5,19, está escrito o seguinte: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Ou seja, o mundo, que é um dos nossos inimigos, está sob o poder do maligno. Outro inimigo que nós temos é a nossa carne. E a nossa carne é pecaminosa. Romanos 8, versículos 6 e 7 vai dizer: a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida. Ou seja, a mentalidade da nossa carne é morta.
Outro inimigo que nós temos, esse é o mais famoso. Eu tenho certeza que se eu perguntasse para você, qual que é o nosso maior inimigo? Certeza que você ia falar que é o diabo. Ele é o mais famoso, ele é o mais conhecido. 1 Pedro vai falar sobre o diabo, 1 Pedro 5,8 vai falar sobre o diabo o seguinte: sede sensatos e vigilantes. O diabo, o vosso inimigo, anda ao redor de vocês como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. E esse diabo, que está rugindo ao nosso redor como um leão, ele é o pai da mentira. Você já deve ter escutado isso. Isso está lá em João 8,44, que diz assim: ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e o pai da mentira. Então, esses nossos inimigos, o mundo que está no maligno, nossa carne que é pecaminosa, o diabo, que é o pai da mentira, todos os dias vem colocando dentro de nós notícias falsas, mentiras. E eu separei algumas mentiras que são pregadas dentro de nós, que certamente você escuta. Algumas notícias que vêm ao seu coração. E eu quero que você me responda se é fato ou se é fake. Próximo slide. Cortou. Consegue enquadrar, mano, para deixar, tipo, mais quadradinho? A primeira notícia que eu quero perguntar para vocês se é fato ou se é fake, é a notícia que vem ao seu coração dizendo que você não serve para nada. Isso é fato ou é fake? É fake? Por que é fake? Quantas vezes dentro de nós, sozinhos, nós pensamos: realmente eu não sirvo para nada. Aquela pessoa do meu centro social que falava: você não serve para nada, realmente ela estava certa, eu não servo para nada mesmo. Querido, isso é uma tremenda notícia falsa. E essa notícia falsa, ela vem junto com outras notícias como: você não tem nada de bom, você é uma vergonha, você deveria ser igual a fulano. Isso é mentira. Você serve. E sabe por que você serve? Porque a palavra vai dizer sobre você o seguinte: 1 Pedro 4,10, você quer abrir junto comigo? Você trouxe Bíblia? 1 Pedro 4,10. Pedro 4,10 vai dizer assim: Deus deu dons a cada um de vocês. Certifiquem de que utilizam com sabedoria a variedade de bênçãos para servir os outros. Aqui diz que Deus deu dom somente ao pastor dessa igreja, certo? Não. Deus deu dom somente para o Rafa. Deus deu dom somente para o David Leonardo, que eu acompanho na internet. Deus deu dom para quem? A cada um de vocês. Por isso eu digo que você serve, que você é importante sim. Porque Deus colocou algo precioso dentro de você. Te deu dons, te deu salvação, morreu naquela cruz por você. Você serve. Você serve. Próxima notícia que eu trouxe, e eu quero perguntar se isso é fato ou é fake. A notícia é: Deus não te ama. Deus não te ama. Próximo. Aí, ó. Próximo. Eu trouxe alguns personagens que eu acho legal, pessoal. Vocês conhecem o Datena? Essa notícia que o Datena tá falando aí, Deus não te ama, é fato ou é fake? Fake! Por que é fake? Porque antes de você pensar em amar a Deus, Deus já tinha te amado.
Muito antes de você pensar, não, eu vou começar a participar dos cultos na Quadrangular do Canela, vou começar a participar do Soma. Antes de qualquer ideia dessas vir na sua cabeça, Jesus já estava te amando. E eu te digo isso baseado na palavra. 1 João 4,10 vai dizer: e o amor é isso. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou o seu Filho para que por meio dele os nossos pecados fossem perdoados. Ou seja, antes de você pensar amar a Deus, Ele já tinha se entregado na cruz pelos seus pecados. Não pelo que você fez de bom, não pelo tempo que você oraria, não pela quantidade de Bíblia que você iria ler, mas Ele se entregou pelos seus pecados. Mesmo você nem amando Ele, Ele te ama. Por isso, quando vinha essa notícia falsa dentro de você, dizendo que Deus não te ama, você diz: Satanás, vaza daqui. Porque eu sei o que a palavra diz, e a palavra diz que pelos meus pecados, Ele demonstrou um grande amor. Querido, entenda isso, Deus te ama. Fuja dessa fake news. Fuja dessa fake news. Próximo. Quero que vocês me respondam aí. Tem lugar melhor para estar do que na presença de Deus? Dentro da gente de vez em quando vem, né? Podia estar em tantos lugares, sábado à noite, domingo à noite. Podia estar fazendo tanta coisa. Eu acho que deve ter lugar melhor para estar do que estar na presença de Deus, né? E eu te digo não, querido. Não existe lugar melhor para estar do que na presença de Deus. Mateus, mas tu não sabe o que rola lá no Adore. Você não sabe o que rola lá no Vera. Né? Gosto não se discute. Você não sabe o que rola aí nas danceterias, nas baladas de Joinville. Eu acho que deve ter lugar melhor para estar do que na presença de Deus. E para combater essa fake news, eu vou te dar o exemplo de um cara muito rico, rei. Talvez se fosse nos tempos de hoje, tipo um príncipe de Dubai. Esse homem, Davi. E sabe o que Davi falou? Abre comigo aí, Salmos 84:10. Quem está falando isso daqui é um cara muito rico, que possivelmente diante dele já deveria ter chegado muitas propostas. E sabe o que esse homem falou? Ele disse assim, pois um dia em teus átrios vale mais do que qualquer outro em outro lugar. Estar recostado à porta da casa do meu Deus é melhor que morar na tenda mais ricas dos ímpios. Então esse homem que poderia ter tudo, ele disse o seguinte: um dia na presença do Senhor é melhor do que qualquer dia em outro lugar. E é engraçado porque ele usa a expressão um dia em teus átrios. Se você vai estudar o que quer dizer isso no contexto bíblico, átrio é como se fosse o estacionamento, o pátio, a parte de fora do templo. Não é nem dentro. É mais ou menos falando assim, Davi estava dizendo assim: eu prefiro estar lá fora, encostado em algum desses carros. Não sei se fica algum diácono lá fora, mas lá na minha igreja, meu pai fica lá fora. E ele está dizendo assim: eu prefiro ficar lá fora com meu pai, lá, com o diácono que fica lá no estacionamento, do que estar em qualquer outro lugar. Tamanha a importância e o poder de viver todos os dias na presença de Deus. Então, essa notícia falsa que vem diante de você dizendo que existe lugar melhor para estar do que na presença de Deus, foge, porque é falso, é fake. Não existe lugar melhor para estar do que na presença de Deus. Ontem foi dia dos namorados, não foi? Foi, né?
Você deu um presente para sua namorada? Eu não dei para mim. Amém. Próximo. Essa é para os solteiros. Essa fake news vem para os solteiros. E essa fake news diz assim, até nome citou, cara. Você tem que começar a namorar urgente, não é nem logo, é urgente. Isso fica gritando dentro do teu coração. Eu preciso namorar logo, eu preciso encontrar uma pessoa logo, eu preciso... Ai, não aguento mais. Isso é fato ou é fake? Fake, eu te provo na Bíblia. Eclesiastes 3:1 vai dizer: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada coisa, segundo o propósito debaixo dos céus. Há um tempo certo para cada coisa. Há um tempo certo para se relacionar efetivamente com alguém. Solteiro, eu sei que quando a gente não tem alguém, os hormônios bate mais forte que bateria. Mas querido, entenda isso, há um tempo certo para cada coisa. 1 Coríntios 13:7 vai dizer: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Se for um amor de verdade, ele vai esperar, ele vai suportar essa dor por ter que, combater os hormônios. E na hora certa, no tempo certo, debaixo do propósito de Deus, vai vir uma pessoa certa para você. Fuja dessa fake news que a sua carência interna tenta colocar para você. Tudo tem um tempo. Ah, Mateus, mas para ti é fácil falar. Você é casado, está na bênção, aleluia. Mas querido, eu tive meu tempo de solteiro. Vou contar rapidinho um testemunho de vida sentimental minha. Eu namorava com uma menina, e namorava com ela ao ponto de eu sair do ministério de louvor da minha igreja para só ficar namorando com ela. E enfim, chegou um determinado momento, depois de afastado do ministério, nós entramos num consentimento de que nós iríamos renunciar ao nosso namoro e dedicar totalmente à presença de Deus, ao reino. E o versículo de Mateus 6,33 virou um dilema na minha vida. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E eu mergulhei profundamente no ministério. Comecei a me envolver muito na minha igreja local, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e crendo que a vida sentimental seria acrescentada na hora certa. Fiquei um bom tempo sem namorar com ninguém, até que no Facebook apareceu uma menina da primeira igreja. A gente começou a conversar, as coisas começaram a se encontrar e nós ficamos 4 meses sem nem se beijar, para saber se era o propósito de Deus de verdade. Ficamos 11 meses até começar a namorar. 5 anos de namoro, com o noivado. E ano passado eu casei com uma pessoa especial demais, que me leva para a presença de Deus, que nunca, isso é muito importante, nunca disse: você vai de novo para a igreja? Porque eu não sou aquela pessoa que vai sábado e domingo para a igreja. Eu vou terça, quinta, sábado, domingo. Sábado eu chego 4 horas da tarde já na igreja. Domingo passado teve ceia lá na igreja, a gente fez 2 cultos. A gente estava desde as 3 da tarde na igreja até as 10:30 da noite. Você acha que em algum momento ela falou: eu queria mais tempo contigo? Porque no tempo certo, Deus manda a pessoa certa para você. Toma posse disso na tua vida. Você aí que está com carência dentro do seu coração, entenda isso, busca o reino. É mais ou menos assim,
busca o reino, porque o resto, o rei, que é o dono de tudo, vai providenciar. Busca em primeiro lugar o reino de Deus. Então essa notícia falsa de que você tem que começar a namorar logo, foge, porque é a sua carência gritando dentro de você. Próxima notícia falsa. E essa eu não aceito, cara. Essa eu não aceito de jeito nenhum. Tem notícia falsa gritando não só dentro da gente, mas até em algumas mídias, alguns pastores que ousam dizer isso. Dizendo que a nossa geração é rasa e está perdida. Isso é fato ou é fake? Não, eu quero ouvir o Soma, a geração jovem aqui do Canela, dizendo que isso é fake bem alto. Vamos lá, isso é fato ou é fake? É fake, a nossa geração tem muito potencial. A nossa geração vai viver esse avivamento que está sendo tanto prometido. Sabe por quê? Eu te provo na Bíblia de novo. 1 João 2,14 vai dizer: eu vos escrevi jovens, não está falando dos velhos, jovens, porque sois fracos. Não. Eu vos escrevi jovens, pois sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Você não é raso, a nossa geração não é rasa, não. A palavra de Deus, que é a verdade sobre as nossas vidas, diz: a nossa geração é forte. Jovens, vocês são fortes. E é engraçado que ele não está falando jovem, vem, singular. Ele está falando jovens, plural, nós. Não está falando, jovem, eu te escolhi porque você é forte. Ele está falando, jovens, eu vos escolhi porque vocês são fortes. Vocês são fortes. Vira, olha para a pessoa que está do seu lado e diz: você é forte. Faz assim, brrr, brrr. Nós somos fortes, galera. E nós vamos fazer a diferença nessa geração, sim. Podem falar o que quiser, eu escolho ficar com a palavra de Deus, que diz que eu sou forte, e que eu já venci o maligno, e a palavra de Deus está em mim. Tome isso para a sua vida, não tome essa notícia falsa de que a nossa geração é rasa e perdida, porque é falso, falso. Próximo. Nem tudo que nós ouvimos dentro de nós é verdade. Nem tudo. E sabe por quê que nem tudo que nós ouvimos dentro de nós é verdade? Jeremias 17:9 vai dizer para a gente: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Ele é perverso. E quem é capaz de conhecê-lo? Sabe por quê que nem tudo que a gente ouve dentro da gente é verdade? Porque o nosso coração é enganoso. Ah, mas eu senti no coração. Cuida, o coração é enganoso. O profeta Jeremias está falando aqui. Cuida. A Bia, minha esposa, infelizmente, ela eventualmente sofre com crises de ansiedade. Você sabe o que é uma crise de ansiedade? Ela tá às vezes de boa, a gente tá na sala assistindo alguma coisa, e ela começa a ficar mal, começa a ficar agitada, às vezes começa a chorar, porque dentro dela tá sendo passada uma informação de que ela tá correndo perigo. Isso não é nada demais, mas isso é para você entender que às vezes está tudo bem, não tem nada acontecendo, e dentro de você vem informações falsas. Nem tudo que nós ouvimos dentro de nós é verdade. Próximo. Tá, beleza, Mateus. Você está falando notícia falsa, notícia falsa, notícia falsa, notícia falsa. Mas como saber se uma notícia é verdadeira ou se é falsa? Como saber? Porque vai ter muitas notícias que vão chegar diante da gente e não vão ser igual essas notícias que eu
mostrei ali para vocês. Vai ter notícias que vão chegar diante da gente até parecendo verdadeira. E como saber se é verdade ou não? Próximo slide. Para as pessoas do mundo normal, quando elas recebem uma notícia, eu estou falando de notícia mesmo, notícia, jornal. Quando elas recebem uma notícia que elas acham que é falsa, elas podem ir em portais de notícias, elas podem ir em qualquer lugar da internet e procurar se aquilo é verdade ou não. Um dos sites bem famosos é o eFarsas. Você já entrou no eFarsas? Eu já entrei, né? Porque de vez em quando vem algumas notícias assim que tu pensa, tá, isso não é verdade. Daí você vai conferir e geralmente está lá no começo dizendo, não, isso é fake news. E daí vem um monte de dados provando por que é fake news, enfim. Mas para nós cristãos, quando recebemos notícias falsas dentro da gente, como saber se essa notícia é fato ou se é fake? Próximo. Olha aí o eFarsas do cristão. Sabe como que você vai descobrir se uma notícia dentro de você é verdadeira ou é falsa? Através de intimidade com esse livro. Intimidade com a palavra do Senhor, com as sagradas escrituras. 2 Timóteo 3,16 vai dizer: toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade. Então, quando vier uma notícia falsa dentro de você, como que eu vou saber se é fato ou se é fake? Está de acordo com a palavra? Não está? Então é fake. A palavra é o GPS, sabe, que vai dizer, vai para cá, vai para lá, não entra ali. Essa é a palavra do Senhor nas nossas vidas. E você só vai conseguir fugir das fake news, das notícias falsas dentro de você, com intimidade com essa palavra, intimidade com a escritura. Eu trago o exemplo de Jesus, próximo. O exemplo de Jesus e o diabo no deserto. Jesus estava para iniciar o seu ministério e ele foi levado pelo Espírito ao deserto. E sabe quem que estava lá de convidado VIP? O diabo. E o diabo começa a levantar para Jesus um monte de informações e promessas, dizendo, ó, faz isso que eu vou te dar isso, faz aquilo que eu vou te dar aquilo outro. E Jesus sabiamente respondia como? Abre aí, Mateus 4, vamos ler do 5 ao 19, assim, do 5 ao 11. Vocês estão comigo aí, Canela? Amém? Amém, amém, amém. Vamos lá então. Glória a Deus. Vamos lá. Mateus 4, 5 ao 11. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e lhe disse: tudo isso lhe darei, se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: retire-te daqui, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Diante de todas as investidas mentirosas do diabo, qual que foi a resposta de Jesus? Está escrito. Jesus não disse, ó, diabo, eu não quero nem perder tempo contigo, só sai. Jesus lhe disse, está escrito.
para nos trazer uma verdade espiritual de que nós só venceremos as mentiras do diabo com o encontro com a palavra, tendo a palavra dentro de nós. Por isso, querido, próximo slide: fuja das fake news dentro de você, fuja. Filipenses 4:8 vai dizer: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Tudo que é verdadeiro, nisso pensai. Fuja das fake news dentro de você, meu querido. Não olhe para as mentiras que estão dentro de você. Olhe para as promessas do Senhor para a sua vida. Sabe por quê? Porque aquele que começou a boa obra, aquele que te prometeu há tempos atrás, vai cumprir. Se o diabo joga uma mentira dizendo: vai lá, desiste, tá dando em nada mesmo? Ei, fica quieto, diabo. Fica quieto. Porque eu sei que aquele que prometeu é fiel para cumprir. As promessas de Deus são muito maiores que as mentiras do diabo. João 8:32 diz um versículo muito famoso, muito famoso. João 8:32 diz assim: e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. O que é a verdade? A palavra. A palavra de Deus é verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você só vai conseguir vencer as mentiras do diabo com a verdade de Deus. Quero trazer uma ilustração para vocês, que eu escutei há muito tempo atrás. Diz que certo homem participou de um sorteio e ganhou uma viagem para um cruzeiro. E dele foi comentar com um conhecido dele, e o conhecido dele falou: poxa, que legal. Mas você sabe, né, que almoçar e jantar dentro do cruzeiro é muito caro. Olha, eu te conheço, se eu fosse tu, levava alguma coisa para tu comer aí, porque é muito caro. Né, você ganhou a viagem, mas a comida, né, muito caro. E daí esse homem pegou, foi no mercadinho, comprou bolacha e chá. E falou: ó, eu vou ficar 7 dias no cruzeiro, fiz o meu estoque aqui de bolacha e chá. Fome não vou passar. E beleza, foi pro cruzeiro, começou a curtir o cruzeiro, ia pra piscina, via um outro show que acontecia no cruzeiro, e no almoço e na janta, bolacha e chá dentro do seu quarto. E aconteceu que no penúltimo dia ele comeu demais. E acabou a bolacha e o chá dele. E daí chegou a hora do almoço do último dia. Ele: já que eu não vou almoçar, eu vou dar uma volta pelo cruzeiro, né? Ver, pelo menos, se a comida é bonita. Sei lá. E daí ele andando pelo cruzeiro, ele encontra um homem. E eles começam a conversar e o homem diz: meu, como você é legal, eu gostei de você. Só que engraçado, eu não tinha te visto aqui ainda. O que acontece? Eu nunca te vi aqui. E o cara falou: me entenda, eu ganhei num sorteio essa viagem de cruzeiro. E, bom, eu não tinha condições de bancar as refeições dentro do cruzeiro. Então todo o almoço eu ia pro meu quarto e ali comia bolacha e chá. Daí o cara falou: você é aquele cara que ganhou o sorteio? Que legal. Só que peraí, lá no sorteio estava dizendo que estava tudo incluso. E daí o cara tocou: meu Deus,
eu fiquei mais atento à palavra do meu amigo que disse que era caro do que a verdade, que estava tudo incluso. O que nós entendemos com isso? Quando você foca nas mentiras, você deixa de viver tudo que o Senhor preparou para você e se contenta com pouco. Falando sobre ministério, eu creio que todos aqui têm chamado de Deus. O diabo joga para você: desiste do seu chamado. E a verdade de Deus, a promessa de Deus diz: não, você vai conquistar coisas grandes no meu nome. Mas você pega e escuta o diabo. O que vai acontecer? Você vai parar de fazer as coisas para Deus e vai ficar na estaca zero. Enquanto se você tivesse perseverado na promessa de Deus, todos os dias você daria passos rumo àquilo que Ele tinha prometido. Fuja das notícias falsas. Próximo slide. Quero finalizar essa mensagem tem como apagar a luz? Eu quero falar sobre uma notícia que virou fake news e depois virou good news. Uma notícia que virou notícia falsa e depois virou uma boa notícia. Que notícia é essa? 2000 anos atrás, um homem que falava com amor, que falava palavras lindas aos seus discípulos e aqueles que o seguiam, que curava, estava sendo morto numa cruz, ao lado de 2 ladrões. Ele dizia que o reino dele não era desse mundo, mas acabou morrendo na cruz. Essa era a notícia. Sabe por que essa notícia virou fake news? As mulheres foram procurar aquele homem que tinha sido morto. A notícia era: ele foi morto. Chegando lá, um anjo vem e fala: ei, aquela notícia lá agora é fake, porque aquele que foi morto não está mais morto não. Aquele que foi morto ressuscitou. Por que procura entre os mortos aquele que vivo está? E para nós, essa notícia, que virou notícia falsa, se transformou numa boa notícia. Porque agora eu e você temos livre acesso a Deus. Agora eu e você podemos vencer todas as mentiras do diabo, porque aquele que é verdade morreu por nós. Mas ele só não morreu, ele ressuscitou. E não só ressuscitou, como hoje habita dentro de mim e de você. E através da presença dele dentro de mim e de você, você pode vencer todas as fake news, as notícias falsas que o diabo tenta colocar na minha e na sua vida. Fuja das fake news. Foque na verdade do Senhor. Se coloque de pé. Feche seus olhos. Aquele que é a verdade está no nosso meio. Ele não mente quando diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, Ele estaria. Ele não mente, nunca mentiu.
Quem mente é o diabo. O nosso Deus é 100% verdade. O nosso Deus é aquele que quer te transformar. O nosso Deus é aquele que quer te libertar. Você serve. Você é importante para Deus. Você não tinha que ser parecido com outra pessoa. Você tinha que ser você sendo transformado por Jesus. Não existe lugar melhor para estar do que na presença de Deus. Maior que qualquer carência é a promessa de que Deus trará o melhor para as nossas vidas. Nós te amamos, Jesus. Comece a orar.